Buenas, vamos para a escada helicoidal. Primeira coisa é tomar cuidado com a circunferência. Veja lá, acionando a circunferência, ela tem 24 lados. 24 lados é muito pouco para essa boa definição. Veja que se eu faço uma circunferência aqui com 24 lados, percebeu que ficou bem serrilhado? Bom, então, acionando a circunferência, eu vou digitar 96 lados. 96 e dar um Enter. Beleza. Acionando, então, um ponto qualquer, dei um, dei um clique nesse ponto. Veja que eu estou indicando no sentido vermelho. Indicando o sentido vermelho, eu vou digitar um valor aqui de 1,2. Dá um Enter. Um raio de 1,2. Feito aí a circunferência, você vai passar o mouse nas extremidades, achei o centro, e dou um clique aqui novamente nesse centro. Estou indicando o sentido vermelho e digito o valor de 0,1. Enter. Então, só para lembrar que estou trabalhando em metros, né? Lá em cima em Windows, Model Info, aqui aparece lá em units, decimal, metros, beleza? Ótimo. Agora a próxima sequência, eu vou tomar cuidado aqui. É claro, eu já tenho um projeto de escada, eu vou fazer aqui então 16, em 16 partes, dividindo então, né? Então, um degrau ali vai ter um espelho de 17 centímetros, até chegar ali numa altura total de 1,72 m. Bom, veja lá. É claro, usando essa referência desse projeto, você pode fazer o seu ali com uma ideia bem parecida, com essa ideia bem importante agora. Veja lá. Acionando a circunferência, encontro esse centro. Aliás, desculpa, acionando a linha, encontro esse centro. Ó, passei o mouse aqui nas extremidades, encontrei o centro e dou um clique. Veja que eu continuo mantendo a ideia do eixo vermelho. Passando o eixo vermelho até encontrar uma endpoint ou passando ela total, ó. Beleza? E aí com a borrachinha, apagou essa linha, apagou. O importante é que essa linha seguiu o eixo vermelho. E aí eu quero dividir isso em 16 partes. Você pode selecionar esta linha, acionando o Rotate. Dando um clique no CTRL, vai aparecer o mais, e aí sim, você passa o mouse nas extremidades até tentar encontrar o centro. Encontrei o centro, dou um clique, estendo a cordinha até esse ponto, dou um outro clique, e agora esta linha vai parar no mesmo lugar. Você vai digitar o valor de 360, 360 e dá um Enter. A linha parou no mesmo lugar e imediatamente se vai dividir, digitando a barra 16. Em 16 partes, são 16 cópias, ou seja, uma linha vai parar em cima da outra. Ó, barra 16, Enter. Beleza? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? Bom, agora olhando aí para essa situação, você apenas quis encontrar uma dessas fatias. As outras já nem nos interessam, a gente vai criar um componente e novamente multiplicá-las. Então, veja só a ideia. Se você tenta selecionar esta área para criar um grupo, ó, clicando duas vezes, percebam que acabou selecionando a circunferência. Essa circunferência está presa, digamos assim, né? Ela está toda unida. Mas ela é cheio de segmentos, 96 segmentos quando a gente bolou lá no início, não é? Bom, então selecionando essa circunferência com o botão direito do mouse, você tem a opção do Explode Curve. Beleza? A grande vantagem é, ó, percebeu que agora virou pequenos segmentos? Na hora de clicar duas vezes, opa, ainda temos aquela outra circunferência para dar um explode, não? Botão direito do mouse, então nessa circunferência, ó, explode curve. Bom, agora se você clica duas vezes, conseguiu selecionar só esta área. Percebeu que ele pegou essas arestas que viraram então, né? Que viraram então esses segmentos, enfim, que antes era uma circunferência só, estava tudo unido, né? Enfim, clicou duas vezes nessa área, com o botão direito do mouse, Make Componente. Fiquem atentos a esta opção aqui embaixo, sempre tem que estar habilitada, ok? Ó, essa opção aqui tem que sempre estar habilitada. Pode dar um Create. Então criou lá este componente, você vai repetir ele várias vezes, então não nos interessa mais o resto aqui dessas outras opções. Veja que com a borrachinha pode demorar um pouco para apagar, né? Mais fácil com seleção, ó, com Select vai selecionando essas partes. Tomar muito cuidado para não sobrar essas linhas, né? Ali, beleza. Ótimo. Você pode ter muita dificuldade para encontrar o centro depois para fazer essa rotação. Veja que até acionando a linha, olha lá, veja que eu tenho dificuldade de encontrar o centro. A dica que eu dou é o seguinte, esse degrau que está aqui, veja que se eu faço uma linha, ela está seguindo o eixo vermelho, não é? Ó? Ela está cruzando exatamente na metade, como a gente tinha planejado, esse eixo vermelho como referência, né? Ó? Aí sim fica mais fácil deixar uma linha ali, né?
para conseguir aproveitar essa midpoint. Quando você tem dificuldade de encontrar, até eu vou deletar essa linha que ficou aqui em cima. Quando você tem dificuldade de encontrar o centro de circunferência, faz uma linha, como essa, cruzando, ok? Acionando então, selecionando então este objeto, a gente vai repetir ele várias vezes. No caso são 16 vezes, novamente fazendo essa repetição. A vantagem é que você está com um componente, né? Tendo um componente, então fica muito mais fácil trabalhar. Se você altera um, vai alterar todos os outros. Beleza? Até mais facilmente, ó, vou entrar nesse componente e vou usar um push-pull, antes de começar a repetição. Vou usar um push-pull com valor de 0,17. Dá um Enter. Percebeu então que aquela aresta que foi que você explodiu, né? Aquela aresta, não, aquela circunferência que você explodiu virou várias arestas. Então ele segmentou esta parte. Com a borracha, usando a borracha segurando o CTRL, eu consigo, ó, esconder essas linhas. Firmeza? E agora que eu terminei essa edição, eu posso sair do componente, né? É sempre importante que você identifique a cortina outliner, né? A cortina outliner identifica os grupos de componentes. Você tem então um componente aqui criado e você vai repetir ele várias vezes, né? O outro componente dali é o Chris, na versão 2017 ali que aparece, né? Bom, selecionando então esse componente, eu vou repetir ele várias vezes, acionando o Rotate, dando um clique no Ctrl, clicando nessa midpoint, estendo a cordinha até eu posso estender a cordinha até esse ponto, e ao invés de usar aquela possibilidade de divisão, vou usar a multiplicação agora. Ó. Então estou rotacionando e copiando, no caso, e vou colocar a cópia exatamente aqui nesse ponto. Clico nesse ponto, e agora x 15, multiplico, então x 15 por 15 cópias, dou um Enter. Completou direitinho. É claro, você já tinha este aqui como original, né? Então, beleza. Agora que você tem vários componentes, né? Ó, eu vou selecionar eles todos. Pode ficar muito mais fácil selecionar por aqui, né? Selecionou um, segura o Shift selecionando todos. Aciona o Mover. E dá um clique no Ctrl. Dando um clique no Ctrl, ó, pega esse pontinho, coloca exatamente em cima deste outro. E X15. E dá um Enter. Multiplicou então 15 vezes. O importante agora é que você defina onde começa, onde termina. Eu vou usar essa referência, lembra desse degrau aqui? Ó? Vou usar esse degrau, né? Que é logo depois daquela situação do eixo vermelho, lembram lá? Ó? Não. Você viu que ele vai começar por este, vai indo, seguindo até terminar neste, ok? Então, tem que escolher. Selecionei esse aqui que eu quero. E vejo que com o Ctrl, selecionei este, eu vou selecionando na sequência. Perceberam? Ó? Selecionei esse, segurei o Ctrl, selecionei esses três. Estou segurando o Ctrl, ó, selecionei este, eu solto o Ctrl, orbito, seguro o Ctrl de novo e seleciono. Se sem querer você seleciona um que não é para ser selecionado, você pode usar o Shift para tirar esse objeto da seleção. Olha lá. Ó. Tirei o objeto de seleção, você pode até usar o Shift para selecionar, porque o Shift é mais e menos, né? Ó. Percebam aí, estou bem na sequência. Olha lá, finalizou com aquele que a gente havia planejado, não é? Ok? Selecionando eles, aciona o mover, pega um ponto qualquer, mas não esqueça de digitar um valor aqui, fica até mais fácil depois para você ajustar a tua coluna. Mas a coluna ali o pilar ali, né, aqui, ó. Perfeito? A gente depois pode aproveitar ela ou até reconstruir, mas enfim. Dando um ponto, acionando mover, clicando neste ponto, eu vou mover o objeto, seguindo, né? Aqui o eixo, vou digitar um valor de uns 4 metros. Coloquei 4 metros para cá. Ok? Como falei para vocês, aqui este pilar aqui, ó, que está lá no centro, né? Até é mais fácil de olhar lá de baixo, né? Olha lá. Então eu vou apagar esse pedacinho de linha, vou selecionar esse objeto com o botão direito mouse, eu vou criar um grupo. Não me interessa a repetição desse objeto, vai ser um objeto só. Acionando o mover, clica num ponto qualquer, indica o sentido vermelho e digita o valor de 4. Dá um Enter. Ó, ficou ali, já bem posicionado. É só entrar nesse grupo e aplicar então o push-pull. Ok? Vou colocar aqui até aqui, não tem nenhum exemplo específico para esse caso, né? Podia seguir até a outra altura, enfim, mas é só para que você perceba a ideia.
Percebeu então que essa circunferência antes tinha sido explodida, né? E você ficou com vários segmentos. Então, por isso que você pode usar a borracha para suavizar todos os segmentos. De maneira até mais prática, você pode usar alguns recursos aí, mas aqui na talvez você tenha algumas dificuldades com os recursos. Veja lá que eu entrei no componente, né, dessa coluna aqui, selecionando 3 vezes, selecionei todas as superfícies. Você pode procurar lá em Windows Default Tray, tem que estar ativo o Soften Edges. E aí com o Soften Edges ativo, veja lá, você pode suavizar desabilitando, deixando desabilitado o software coplanar, ó, você vai suavizando, percebeu? Se você habilita o software coplanar e aumenta o ângulo, percebeu que ele suavizou até mesmo um ponto que não nos interessa, né? Tomar muito cuidado com isso. Ou deixar no ângulo aqui, ó, percebeu que chega um momento que ele já suaviza? Então só tome cuidado, a única dificuldade é tomar cuidado com o software coplanar. Se você arredonda demais, né, tem essa problemática. Na verdade não está nem diretamente com o coplanar. Eu estava pensando aqui na superfície de cima. O problema está com o valor do ângulo mesmo, ok? Então não dá para exagerar nesse ângulo que eu quero essa definição. Senão dá a impressão que está super arredondado, que você lixou ali, enfim. Ok? Então só não esqueça que você selecionou todos os objetos, acionou aqui o Soften Edges e deixou um ângulo ali adequado. Beleza? Saindo do componente, está ali, está quase... Tá bem massa, né? Já deu essa ideia. E agora a gente vai trabalhar com outros acabamentos aqui. Essa escada ficou com essa característica. Você pode dar outras características para ela, outros cuidados, enfim. Veja que eu vou entrar nesse componente, ó, entrando nesse componente. Quando eu entro no componente, estou entrando em todos, né? Ó, percebeu que estou selecionando aqui, selecionando lá, estou selecionando todos, ok? Você pode, então, deixar alguns componentes intactos ou fazer algumas alterações depois usando o procedimento do Make Unique. Mas, enfim, dá uma olhada nessa ideia. Eu posso usar um push-pull, colocando algum valor determinado e fazer um estudo dessa escada de maneira diferente. Há várias possibilidades aqui. Enfim, outras possibilidades é você estudar então em relação a um centro. Veja lá, você pode até encontrar algumas situações aqui até bem práticas ou fazer algum outro estudo. Eu vou usar a linha guia como referência. Eu posso usar a linha guia através da ação add, usar uma referência dando alguns valores, enfim, vou dar um valor aqui de algum valor aqui de específico. Você pode fazer alguns estudos conforme essa situação, já que você altera aqui, altera todos os outros. Uma outra ideia é você até mesmo selecionar, veja que não vai ficar muito interessante aqui, ele vai deformar bastante, ó. Veja que eu selecionei só esta linha e acionando mover, ó, estou movendo ele tentando mover para baixo. Se você trava o eixo azul, ó, percebeu que ele vai até aqui, esse ponto aqui embaixo? Então só tome cuidado com essa relação, às vezes, ó, ele gera, percebeu como ficou? Ele não está gerando aquilo que a gente imaginou, algo suave, né? Ele está dando essa quebra. Às vezes pode ser uma questão de projeto, pode ser até interessante, ok? Então eu só estou alertando vocês sobre a ideia de criar um componente. Beleza? Ah, professor, mas eu queria que ele invadisse um pouco aqui, fizesse um outro detalhe, enfim. Há algumas possibilidades aqui, vejam só. Eu posso usar até um push-pull, colocando aqui um valor de 5 centímetros. Opa, 5. Opa, me desculpe, é 0,07. Aqui, ó. E agora eu posso usar um outro push-pull usando o CTRL, olha lá, para fazer algumas marcações. Perceberam? Bom, quando eu usei o push-pull usando o CTRL, eu fiz essa marcação, né? Eu poderia ter feito o push-pull com 0,7 usando o CTRL, daria na mesma, até olha só. Push-pull usando o CTRL, podia digitar o mesmo valor, 0,07. Olha lá. E fazer outras definições. Veja que o push-pull com o CTRL, ele mostrou essas arestas. Caso ele não tenha mostrado, você ainda tem os segmentos, né? Você ainda tem esses segmentos. Veja que aqui você ainda tem os números de segmentos, olha lá. Perceberam? Os números de segmentos. Isso aqui vai te ajudar bastante para fazer uns detalhes. Veja que eu vou verificar aqui quanto está essa proporção.
olha lá, próximo de 0,8. Veja que eu vou clicar nessa endpoint e vou colocar, eu estou inventando essa ideia, viu gente? Aí são várias ideias e projetos, eu quero que você perceba alguns detalhes. Ó. Assinei essa endpoint. Então veja que eu fiz uma fatia, ó. Criei uma fatia. Por isso que é importante você entender o número de lados, né? Eu coloquei um valor de número de lados de 96 justamente para ter uma situação como essa. Então eu fiz um estudo prévio, né? Enfim. Lembra lá no início a circunferência com 96 lados, né? Olha lá, push-pull, nesta parte, posso reduzir ó, até chegar a esse ponto. Se sumiu, né, a superfície, é só fazer uma linha em cima de outra linha, olha lá. Ele já volta. Fiz uma linha em cima de outra em qualquer ponto, né? Ele já criou, já voltou. Essas outras linhas a gente pode esconder, ó. Com a borrachinha, segurando o CTRL, eu escondi essa linha. Você também pode esconder esse pedacinho de linha que ficou aqui. Com a borrachinha com o CTRL, ó, suavizei esse pedaço de linha. Caso tenha acontecido esse detalhe aqui, ó, de ter suavizado, você pode usar, porque ele ficou com a ideia de arredondado, você pode usar, ao invés do CTRL, o Shift. O Shift esconde. Então eu vou dar um CTRL Z. Esta linha que está aqui, você pode usar a borracha, segurando o Shift e escondendo. Você assim não suaviza. Então se você usa o Shift agora aqui, ó, veja que você apenas escondeu. A mesma coisa você tem que fazer nesse lado, olha lá. Veja que eu vou ter que criar um segmento, uma linha deste ponto até este outro ponto. E depois, com a borracha segurando o Shift, eu vou esconder. Percebeu esse detalhe? Ó? É claro, eu inventei, seriam várias possibilidades, né? De fazer vários tipos de detalhes, enfim, várias situações. Agora, ó, posso até dar um push-pull aqui e voltar para esta etapa, ó. Veja como são várias possibilidades aqui, ou até mesmo diminuir aqui até chegar a esse ponto, não é? Push-pull até chegar a esse pontinho. Olha que legal. A borrachinha aqui, apaga lá, apaga aqui, enfim. Para esse encontro acontecer bem feito, ó, Shift escondeu. E Shift escondeu aqui também. Olha lá como ficou. Então eu usei uma referência aqui de uns 7 centímetros, não foi? Uns 7 centímetros. Nesta parte aqui de cima, você pode criar aqui uma situação de um granito, né? Poderia ser. Clicando duas vezes nessa parte, olha lá, clicando duas vezes nessa parte. Só não dá para esquecer que você está dentro de um componente. Então, se você está dentro do componente com o botão direito mouse, clicou dessa parte e cria um outro componente, que seria o granito, eu até vou colocar o nome de G aqui de granito, para você lembrar, ó, create. Percebeu que ficou um granito em todas as partes da escada? Por exemplo, esse degrau que a gente precisa fazer um ajuste depois, né? Tem parte a mais aqui que vai ter que deixar como um make unique. Depois eu vou mostrar essa ideia. Veja que a gente criou um componente dentro de outro componente, né? Entrando então nesse componente G, eu vou acionar o push-pull de 0,02, uns 2 centímetros, ok? Veja que eu posso até dar um push-pull, né, para criar aqui um dentinho, né, essa pingadeira. Vou colocar aqui 0,01 centímetro, ok? Só 1 centímetro de pingadeira. Perceberam como ficou? Essas linhas a gente pode suavizar, né? Borracha, segurando o Shift ou o CTRL. Neste caso aqui, eu estou usando o CTRL. Se você usar o Shift, você vai perceber, ó, ele pode dar uma impressão, percebeu aqui? Quando você usa o Shift, ele ainda parece que está todo, né, segmentado. Usando o Shift você esconde. Se você usa o CTRL, você vai suavizar, como se fosse uma lixa, né? Então, por isso que neste caso é ideal que você use o CTRL. Usou a borracha, segura o CTRL e... Ó, percebeu? Agora sim, dá a impressão que ele foi suavizado. Não, aqui, ó. Beleza? Aqui também, mesma história. Ótimo. Então tá quase lá, né? Ó como ficou essa definição. Não esqueça que é um componente que tudo isso que ficou para trás acabou sendo alterado também, não tem problema, depois você pode deletar. Bom, é que este degrau e este outro degrau, você pode tomar alguns cuidados, enfim, algumas definições. Então esse daqui, por exemplo, percebeu que ele deveria começar deste pontinho que está aqui, até vou verificar aqui a medida, ó. Percebeu? Ó, 17. Então, para você se basear, na verdade nem é esse segmento, né? Veja lá, eu até posso usar com a referência aqui para perceber quanto seria, né?
Aqui está dando 0,19, não seria isso não. Seria 17 centímetros. É que tem que lembrar que tem 2 centímetros aqui, não é verdade? Então, este componente, você tem que fazer uma alteração que é única. Então, selecionando ele, botão direito mouse, você vai transformar em Make Unique. Veja que o nome dele vai mudar, ó, Make Unique. Percebeu que agora ele virou componente hashtag 4, antes era hashtag 3? Este aqui ficou único. O granito que está lá dentro, eu percebo que continua sendo igual. Se você altera o granito, está alterando todos os outros. É só apenas esse componente que está como tá diferente. Então quer dizer que se eu entro nesse componente e faço uma edição, só está editando este. Veja que eu vou usar então uma referência aqui, olhando aqui de baixo, veja que usando a trena, eu posso pegar essa onEdge. Como tem 2 centímetros lá, você vai ter que digitar 0,15, né? 0,15 e Enter com a linha guia. Então percebeu que agora eu posso pegar essa intersecção, chegar até esse outro ponto e beleza. Com a borracha apago essa linha, eu posso usar essa referência dessa linha, né? Ou usar a referência da linha guia. Como você tem essa linha, se você tenta usar um push-pull para trás, ó, percebeu que eu não consigo? É claro, tá em curva, né? São vários segmentos aqui, ó. Quando eu clico várias vezes, perceba que você está no processo de curva, olha lá. Uma fatia, só de baixo para cima. Por isso, o ideal é que você tenha uma linha guia. Esta linha nem precisaria existir. Ó, até vou deletar. Com o push-pull aqui embaixo, veja que eu consigo encontrar essa intersecção. Olha lá, encontrei essa intersecção. O que faltou aqui, o que sobrou, é só apagar com a borrachinha, ok? Essa outra linha ela precisa existir. Faz uma linha daqui até aqui e beleza. Ótimo. Percebeu que faltou essas... Ficou ainda uns detalhes aqui, ó. Vou apagar com a borrachinha. E ok. Beleza? Bom, só tomar cuidado que a gente agora acrescentou o granito, né? Ficou 2 centímetros mais acima do que a gente planejava. Enfim, é super simples, né? Você pode até selecionar todos aqui, ó, todos os componentes. Ó, selecionei todos os componentes, acionar o mover, pegam aqui um ponto qualquer, ó, pode ser um ponto qualquer, ó, peguei um ponto qualquer, indiquei para baixo, digito o valor de 0,02, dou Enter, ok? Acho que ainda faltou um detalhe aqui para apagar. Aí, entrei nesse componente para apagar ali um detalhe, fechou. Ok? Bom, a dica que eu queria dar então era sobre os componentes, como usar os componentes para utilizar ali numa uma escada caracol. Ok? Beleza, gente? Muito obrigado aí por mais uma aula. Bons estudos, gente.